caríssimos, chegando no canal do Ciperman, bate palma todo mundo aí, cadê? Palma, produção, presta atenção, sobre hoje vamos falar o quê? E direto ao ponto, preste atenção, um tema que envolve fake news e aula basicamente sobre tribunal do júri aqui, para você que é estudante de direito ou leigo. Recebemos uma reportagem, essa reportagem foi compartilhada em muitas mídias sociais, que dizia respeito ao seguinte: atirar contra policiais não é necessariamente tentativa de homicídio. O que teve de gente compartilhando e comentando que era absurdo o juiz ter decidido isso. Que juiz? Você leu a decisão? Você leu? Perguntando pra você, cara. Você leu, filho? Você não leu porra nenhuma? Você tá compartilhando coisa fake news? Acabamos de sair de uma campanha presidencial que prezava exatamente pelo não compartilhamento das fake news e você continua compartilhando. Para, meu filho, vai compartilhar nudes, vai fazer alguma coisa, menos isso. Olha só quem são as fontes dessa reportagem, Gazeta do Povo. Quer ver o que mais? Tá na área.com, fb.com, e daí você vai nessas reportagens e vai ver a fonte original. A fonte original não aparece. Aparece Terceira Câmara Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e voa lá, vamos compartilhar porque tem a ver com os meus interesses. Porra. Fico puto com esse negócio, cara. Olha só. No site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aparece história parecida, com contexto jurídico semelhante, em 2019, mas que não tem nada a ver com a reportagem. Então, se não é a sua deficiência em buscar as fontes, às vezes também pode ocorrer da fonte ser fidedigna, mas você ter deficiência em interpretação. Atirar contra policiais não é necessariamente tentativa de homicídio. Vamos conversar? Você tá nervoso comigo? Atira em mim! Você fala, vou tirar do seu pé. Você vai e atira no meu pé. Ou você não fala nada, só atira no meu pé. Quem atirou no meu pé é tentativa de homicídio? Não. E se eu fosse policial, seria? Porque eu sou policial? Como é que é esse negócio? Professor, tinha pensado isso? Não. Você não pensou em algo fundamental no contexto jurídico. Para você acusar alguém dentro do direito penal, você leva em consideração, dentro do processo penal, você tem que levar em consideração no direito penal algo que nós chamamos intenção do agente. Sempre que um leigo olha para matando o B, ele fala, lá, ó, assassino! Minha avó fala assim, assassino! Eu falo, vó, cala a boca, vó, que Deus a tenha. Vó, estudei tanto tempo de direito para a senhora simplesmente olhar o caso concreto e já dar a solução jurídica. A senhora olha e já sabe o que é. Presta atenção. Se eu dou um murro na sua cara e você morre, é o quê? Aí você está falando, homicídio. Não, presta atenção. Eu dei um murro na sua cara. Quem dá murro na cara do outro quer matar? Não. Então nós temos uma lesão corporal dolosa. Você queria machucar e sem querer você matou. Lesão corporal seguida de morte. Agora, se eu quisesse matar por meio de porrada, isso ficasse óbvio, porque eu estou dando porrada na sua cabeça para que ela abra que nem um coco, porque eu quero te matar, aí sim tem um homicídio. Então nós temos que perguntar a intenção do agente para saber por qual crime ele responderá. Mas, professor, como é que a gente vai saber a intenção? A intenção não é que está na cabeça da pessoa? O leigo pode me perguntar isso. Essa intenção vai ser exteriorizada em termos de processo penal através de elementos que nós chamamos elementos de provas, que nós chamamos de materialidade, que nós chamamos de indícios de autoria. Nós vamos ouvir as testemunhas, nós vamos ouvir o ofendido, nós vamos fazer perícia, nós vamos reunir todos esses elementos. E todos esses elementos em conjunto são aptos a demonstrarem tal ou qual intenção. Porque aí você consegue desvendar mais ou menos o que aquele indivíduo queria praticar. Está entendendo a lógica? É mesmo, professor? O caso concreto que eu encontrei, então, primeiramente, desmentindo a reportagem, larga de ser animal e ficar compartilhando essas coisas, diz respeito também ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É uma decisão dada pelo desembargador Sérgio Miguel em 25 de junho, ou seja, um mês atrás. É outro indício também de que a reportagem é mentirosa, porque ela fala que a decisão é agora, desses dias, 3 dias. A gente está em julho, a gente está em 20/7/2019. Essa reportagem surgiu há 3 dias atrás, dizendo que era bem contemporânea, era de agora. Mas não, a decisão mais recente que eu encontrei é de um mês atrás. E narra sobre um tal de Josemar, que foi acusado por tentar matar 3 policiais. Qual que era o contexto? Os 3 policiais viram ele num local em que costuma ocorrer ali reunião de usuários de drogas. Ele correu para esconder o que os policiais disseram que era uma arma de fogo.
Ou seja, ele tentou ocultar o porte legal de arma de fogo. E para tentar ocultar o porte legal de arma de fogo, ele saiu correndo e atirou contra os policiais. 4 disparos. Um dos policiais revidou 4 disparos. Segundo a dinâmica do que foi narrado pelos policiais, ele dispensou a arma, ele jogou a arma em um matagal que estava banhado ali. Acabou que ele foi preso, depois, né, de luta corporal com os 3 policiais. O Ministério Público denunciou ele, tá bom? Denunciou ele por tentativa de homicídio, 3 tentativas de homicídio, em concurso material, olha o nome, material mais, por quê? Porque ele vai responder pelas 3 tentativas de homicídio, somando as penas. Você que está me assistindo, crime tentado tem pena menor que crime consumado. Por quê? Porque você reprova um comportamento de modo mais intenso quando a pessoa faz tudo o que ela quer. Se eu queria matar, matei. A reprovação do meu comportamento vai ser mais elevada. A pena do meu crime vai ser maior. Agora, se eu não conseguir praticar tudo o que eu queria, se eu não conseguir atingir a minha finalidade, porque não deixaram, ou seja, por circunstâncias alheias à minha vontade, porque a vítima se abaixou e a bala não pegou nela, porque eu tropecei e caí e não dei conta de atirar contra ela, porque alguém me empurrou, alguma coisa assim, eu vou receber uma pena, mas essa pena vai ser reduzida da sua fração, de 1/3 da sua fração ou de 2/3 da sua fração. É assim que lida o Código Penal. Tá. Quanto mais próximo você chegar de uma consumação, preste atenção, mais alta vai ser a pena. Quanto mais distante você estiver da consumação, menor vai ser a pena. Entendeu a lógica? Fechou. Agora, esse indivíduo, então, foi acusado por esses 3 policiais por tentativa. Isso é tentativa de homicídio? Nós temos a competência aqui do Tribunal do Júri. Sabe o que é o Tribunal do Júri? É aquilo que você assiste na televisão, que tem os jurados, né? As pessoas gritam, se comovem, aquele negócio, mas não é bem assim, não. Aqui no Brasil, nós temos 2 fases. Nós temos o juízo da acusação, então pensa nessa fase aqui, juízo da acusação, e nós temos aqui o juízo da causa. No juízo da acusação, esse indivíduo, o Josemar, sobre quem está recaindo a acusação de homicídio ou tentativa de homicídio contra 3 policiais, ele só vai se ver livre da segunda fase, que são os jurados, ele só não vai cair lá na mão dos jurados se por um acaso o juiz daqui se convencer que não há elementos mínimos, não há materialidade e não há indícios de autoria. Presta atenção, que não há suficientes, né? Suficientes indícios de autoria e prova de materialidade. Quem diz isso é, no caso, o Aurí Lopes Júnior e também o Rosmar, que está de cabeça para baixo, não, o Rosmar, juntamente com o Nestor. São 2 autores que eu cito muito, cada qual dentro da sua linha aqui literária. Aurí Lopes é mais em bloco, né? Menos conciso, evita gráficos, enquanto o Rosmar e o Nestor gostam muito dessa questão esquematizada. Então, são mais oportunos muitas vezes para os concurseiros, tá bem? Esse aqui é essencial para qualquer criminalista advogado, mesmo porque ele é um advogado criminalista, que é o Aurí Lopes. Enfim, quando você vai analisar, o Aurí Lopes coloca logo no início, ó, artigo 413. O juiz, de modo fundamentado, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Materialidade do fato? Tem um corpo sem vida? É a materialidade do fato. Tem testemunha falando que foi ele? Tem perícia mostrando que a digital dele está no local? Pois é, eu tenho então indícios de que ele é autor e eu tenho a materialidade do fato. Reunindo isso, o juiz irá pronunciar o indivíduo que está sendo acusado. E essa decisão de pronúncia leva esse indivíduo para a segunda fase do Tribunal do Júri, que é o juízo da causa, e lá ele vai ser julgado. Mas vem cá, quando o indivíduo é pronunciado para ir para o júri, e aí você assistir todo aquele teatrinho que a gente conhece e gosta, cabe recurso. Nesse caso concreto, a Defensoria Pública fez um recurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Qual recurso? O recurso em sentido estrito. Contra a pronúncia cabe o rese, tá bom? Que é o recurso em sentido estrito. Então, se o cara vai cair no Tribunal do Júri, porque o juiz pronunciou ele, então ele que reze, meu filho. Ele que reze para você lembrar aí do recurso em sentido estrito. Quando a Defensoria Pública fez o recurso, o Tribunal de Justiça foi analisar na figura desse relator, o relator Sérgio Miguel. E esse relator se mostrou muito preocupado e colocou que, no caso, ele não deveria ser pronunciado, que não havia, no caso concreto,
tentativa de homicídio em relação aos 3 policiais. Daí que não necessariamente atirar contra policiais não implica em tentativa de homicídio. Entendeu isso? Atirar contra policiais não necessariamente é tentativa de homicídio. Então, olha só, olha o que ele disse e é isso que me interessa. Deixa eu colocar aqui direto nessa parte. Causa estranheza, olha o que fala o magistrado, no caso concreto, a narrativa dos policiais militares envolvidos nos fatos delituosos, no sentido da ocorrência aproximadamente 4 disparos de arma de fogo perpetrados pelo acusado, mas não houve apreensão de arma de fogo. Não houve apreensão das cápsulas, né, relacionadas ali aos disparos, né, que foram deflagrados. Não houve oitiva de nenhuma testemunha que estava no local. Sequer há na espécie eventuais estojos deflagrados naquela ocasião, que foi o que eu citei. Ou seja, não havia elementos que corroborassem a narrativa dos policiais. E como os policiais são os próprios condutores, óbvio que eles têm presunção de veracidade daquilo que é narrado, mas essa presunção de veracidade não pode valer dentro do que nós chamamos princípio da presunção de inocência e devido processo legal. Sozinha, a palavra da vítima não é apta a condenar ninguém. Do contrário, seu vizinho poderia levantar daí agora, ir na delegacia e falou que você tentou matar ele, e o juiz falar, não, mas se o vizinho falou, o vizinho por ser policial, ou o vizinho por ser funcionário público, ou o vizinho por ter 80 anos, ou o vizinho por ser mulher, ou o vizinho por ser não sei o quê. Já imaginou? Então você não pode ser condenado com base apenas na palavra da vítima. Percebeu? O policial não levou arma de fogo, meu caro. Ele não levou os estojos que foram deflagrados com os disparos. Não levou nenhuma testemunha. E daí você está reclamando de um juiz colocar na sentença que disparar contra policiais não é necessariamente tentativa de homicídio. Não é mesmo. Porque se eu disparar contra o policial no pé, mirar no pé deles, mirar em algum lugar que seja não letal, é óbvio que não é tentativa de homicídio. Pronto. Né? Agora, em um contexto que eu não tenho nem a arma de fogo para ser periciada, que eu não tenho perícia alguma, que eu não tenho os estojos deflagrados, que eu não tenho oitiva testemunha, é óbvio que a narrativa de atirar contra os policiais não pode ser interpretada como tentativa de homicídio. Tá percebendo como é que é a questão? Tudo é uma questão de interpretação. Cuidado e zelo com a fonte. Você que está aqui comigo, é estudante de direito, hoje também pôde perceber o que é uma sentença de pronúncia, que é a sentença que leva o indivíduo da primeira fase do tribunal do júri para a segunda fase do tribunal do júri. Lembrando, para você que não é leigo, que essa sentença de pronúncia é uma interlocutória mista não terminativa. Por que eu falo não terminativa? Porque ela não encerra o processo. Ela encerra a primeira fase de todo um processo, de todo um procedimento. Ela encerra a primeira fase desse procedimento que nós chamamos de procedimento bifásico. Primeira fase, juiz da acusação. Segunda, juiz da causa. Lembrando que, diferente da sentença de pronúncia, nós temos a impronúncia no artigo 414, que diz o seguinte: não se convencendo da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, o juiz irá impronunciar. Professor, se o juiz resta convencido, pronúncia. Se não resta convencido, impronúncia. E na dúvida? Na dúvida vai surgir o que nós chamamos indúbio pro società. O Rosmar coloca que esse princípio do indúbio pro società, ele é uma dogmática majoritária, ou seja, majoritário, tem que ser abrangido, porque na dúvida nós devemos encaminhar para os jurados escolherem ali. Agora, o Aury Lopes, apesar dele reconhecer que é majoritário, ele não concorda com esse princípio. Então é bom que se diga isso. Fora esse contexto, nem a sentença de pronúncia, nem a impronúncia faz a chamada coisa julgada material. Ou seja, quando é dada a sentença de pronúncia, não tem como você dizer que simplesmente tudo acabou, porque é suscetível de quê? Recurso. O recurso em sentido estrito. E mesmo depois da pronúncia, é plenamente possível surgir um fato novo que faça com que o crime seja desclassificado. Tá entendendo a lógica? Nesse caso concreto, o que aconteceu? O juiz reconheceu que sem armas, sem nada, sem narrativa, não tinha como falar tentativa de homicídio. Então colocou crime de resistência. Vai colocar qualquer outro crime, e não esse crime mais grave, porque o juiz resolveu desclassificar
Olha só que interessante, olha só que interessante. Espero que você tenha percebido isso. Espero que você tenha assimilado que essas duas obras aqui são nortes muito interessantes para que você coloque aí como livro de cabeceira, coloque como livro no seu concurso público. Este aqui do Aury Lopes, para você que é criminalista. E cara, é sério, eu tô enchendo o saco desse negócio da pessoa ficar compartilhando besteira. A terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, então eu vou compartilhar. Não fala que é um juiz, não fala porra nenhuma, e você tá aí compartilhando besteira. Larga de falar besteira, meu filho.